Olá pessoal, tudo bem? Dei uma modificada aqui no meu mouse para mostrar ele um pouco melhor, né? Onde está a posição. E quando eu dou um clique ele fica menor e com uma cor avermelhada, né? Vai aparecer rápido assim quando eu clicar rápido, né? Então, hoje vamos falar sobre restrições no desenho, né? Então, para isso vamos entrar no esboço para falar sobre as restrições. Hoje eu quero falar para vocês sobre essas restrições que são muito importantes para conseguirmos fazer um esboço bem feito e bem restringido, né? Ao deixar o mouse em cima sobre qualquer ferramenta, né, o Inventor dá um breve tutorial ali de como é que funciona. Além disso, pode ser possível apertar F1, como eles mostram ali embaixo, né? E aí, se apertar F1, ele vai ir para uma página de ajuda como essa, que ele vai mostrar algumas informações de como executar o esboço. E aqui até um vídeo ilustrativo, né? Um clique na linha, leva o mouse para fora e clica para posicionar a cota, né? Saindo da ferramenta, enfim, né? Menu de ajuda que eu recomendo a vocês darem uma observada, né? Então, por exemplo, eu posso tanto criar um círculo e definir as dimensões aqui. Percebo que está selecionado azul ali em cima, então se eu digitar, ele já vai atribuir a uma cota aquela linha. Se eu apertar a tecla Tab, que é as duas setinhas uma contra a outra, que fica mais na esquerda no teclado, em cima, eu vou para outra dimensão. Ali, ó, percebam, agora ela está 10, né? Então eu vou digitar tipo um 50. Aí o desenho já ficou definido. Por quê? Porque eu já tornei ele coincidente à origem 00 e já defini as duas cotas, né? Então ele ficou totalmente preto definido. Vou dar um Ctrl Z para ele refazer ali o ponto, né? Ou eu poderia usar a ferramenta de restrição, apenas fazer de qualquer jeito aqui a peça e depois posteriormente fazer a cota, né? 100 e 50. A mesma coisa, né? Enfim. Dei vários Ctrl Zs ali para voltar, né? Essa restrição aqui de coincidência, ó, fica ali no cantinho, ó, ela vai restringir alguns pontos, alguns círculos, né? Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma linha assim, né? Apertar S para sair da linha e apertar L para voltar para a linha. Percebam, ali entre parênteses, ó, linha e entre parênteses L. Se eu apertar L, observem ali, ó. Se eu apertar a tecla L, ativa a ferramenta linha, né? Assim como o D ativa a ferramenta cota, né? Dimensão. Enfim, vou criar outra linha ESC para sair da ferramenta e vou entrar na restrição de coincidência. Então vou dizer que esse ponto é coincidente a esse. Dá um clique e ele fez os pontos coincidirem, né? Isso é muito importante, né? Alguns esboços, algumas manipulações precisam disso, né? A outra é fazer restrição colinear, né? Por exemplo, tenho essa linha aqui, né? Aí eu posso ter outra linha, que ela vai ser linha de construção, por exemplo. Eu posso dar restrição de colinear, então vou pegar a restrição, dar um clique na linha e um clique na outra. Então uma fica sobre a outra, ou seja, colinear, ocupando a mesma linha. Apagar. Percebam que eu clico, seguro e arrasto, ó, percebo que o mouse ali, a bolinha fica vermelha, né, para selecionar. E quando eu só dou um clique, ele fica assim e já volta para amarelo, né? A próxima restrição
é a restrição concêntrica, ou seja, para dizer que um círculo é concêntrico ao outro. Eu posso utilizar isso com dois círculos, né? Dizer que um ocupa o mesmo centro que o outro, ou eu posso fazer isso também com algum arco. Aí eu posso também utilizar a restrição de concêntrico, né? Observem que os dois estão dividindo o mesmo centro. Também poderia fazer isso com a ferramenta de coincidência, né? Deixa eu exemplificar para vocês. Então, com a ferramenta de coincidência, quase do mesmo tamanho. Tomar muito cuidado para não excluir esse pontinho central aqui que dá um centro pra gente, né? Esse aqui ele vai simplesmente fixar uma linha, né? Essa aqui posso simplesmente fixar ela e ela vai ficar da forma que eu deixei, ela vai ficar, né? Restrição paralela. O que essa restrição faz? Se uma linha não está com a mesma angulação da outra, por exemplo, aqui, ó, se eu der uma cota entre elas, existe uma angulação aqui, ó, de 7,6 graus, né? Mas eu posso deixar elas uma alinhada com a outra com a restrição de paralelo, dessa forma. Então uma está alinhada com a outra, ou seja, elas não têm ângulo, elas não têm mais ângulo, né? Tanto é que agora não cotam mais ângulo, e sim distância, né? A restrição perpendicular faz meio que o oposto da paralela. Em vez de deixar paralela, vai deixar perpendicular. Por exemplo, se eu fiz uma linha, uma horizontal e outra sem muita angulação, né? Fui um pouco descuidado, era para deixar uma com 90 graus a outra e não ficou. Não tem problema. Eu posso usar a restrição de perpendicular, que é esse Tzinho aqui, ó. Então deixo uma perpendicular à outra, então fica 90 graus. Do contrário, também se eu tivesse uma linha separada numa angulação um pouco torta e eu quisesse deixá-la totalmente horizontal, eu posso aplicar essa restrição aqui, ó, de horizontal. Nessa minha versão aqui 2024 não acontece um bug, mas às vezes no Inventor 2022 que está instalado no laboratório do Instituto, às vezes quando tu clica no horizontal ele ativa o vertical, e às vezes quando tu clica no vertical ele ativa o horizontal. Tem que tomar cuidado com que linha aparece. Por exemplo, agora está aparecendo uma linha pontilhada horizontal, então sinal que ele selecionou a restrição horizontal. Então, se eu quero deixar essa linha horizontal, basta eu clicar num ponto dela. Se eu pegar o ponto central aqui, por exemplo, eu vou restringir o ponto central dela com outro ponto, né? Mas no caso aqui quero deixar a linha horizontal, então só clico num lugar da linha e ela fica horizontal. Da mesma forma com a restrição vertical, né? Ela vai deixar a linha alinhada verticalmente. Ou eu posso pegar um ponto aqui da linha e deixar horizontal, por exemplo, com o centro, por exemplo, né? Então ficou alinhado aqui a linha, né? Então essas restrições aqui são muito importantes. Outra restrição que é muito importante é a restrição tangente. Por quê? Às vezes alguns desenhos eles seguem algumas tangências, né? Então, por exemplo, se eu quero dizer que essa linha passa por esse círculo, eu posso usar a restrição de tangência. Então ela vai ficar naturalmente com uma angulação aqui, ó, de 90 graus com o raio. Aqui, ó, obrigatoriamente tem que ficar uma linha de 90 graus. É que essa linha aqui não estava exatamente alinhada, né? Mas o que a tangência faz é fazer com que essa linha toque a superfície do círculo e
seja 90 graus com o raio da peça, né? De outra forma, eu poderia fazer com a restrição de coincidência, mas o ângulo não ficaria exato, né? Por exemplo, a restrição da coincidência, quero dizer que esse círculo, essa linha é coincidente com... não deixa nem escolher. Se eu quisesse fazer isso, teria que adicionar um ponto aqui, ó. Então, agora ele deixa, mas percebam que não fica tangente, né? Ele fica uma angulação aqui de secante até, né? Não fica tangente. Eu ainda teria que adicionar a restrição de tangência aqui, ó, para funcionar, né? Então, tangente. Restrição muito importante, né? Essa outra aqui de suave não é tão utilizada. Essa de simétrica pode vir a ser interessante, mas essa de igualdade é muito importante. Por exemplo, se eu quero fazer dois círculos aqui, ó, por exemplo, não cotei ele aqui, né? Mas eu quero que ele tenha 100 também de diâmetro. Então posso pegar a restrição de igualdade, clico nesse círculo e clico nesse. Agora naturalmente eles têm o mesmo diâmetro. Se eu alterar o diâmetro desse para 50, por exemplo, o outro altera também. E assim por diante, né? Também funciona com linha. Por exemplo, vamos tentar fazer esse ponto aqui também. Se eu quisesse fazer uma estrutura como essa aqui, ó, que já fizemos em aula, uma certa peça aí, né? Vamos ver que eu faço no primeiro momento de forma bem descuidada essas linhas, né? Essas aqui de cima já pegaram restrição horizontal, já está mostrando. Vamos ver se as de baixo pegaram. Pegaram também. Tudo certo. Essas aqui então já estão horizontais. Então tudo certo. Mas percebo que uma está desalinhada com a outra. Eu poderia fazer da seguinte maneira. Poderia pegar o centro aqui dessa linha e alinhar com o centro dessa linha, né? Ficaram agora o centro de uma alinhada com a outra. Posso alinhar o centro dessa ainda com o centro do círculo. Ficaram bem alinhados, mas percebam que ainda está um diferente do outro. Posso usar a restrição da igualdade. Vou dizer que essa reta é igual a essa, né? E essa igual a essa, já ficou naturalmente, e essa igual a essa. Então agora ficou simétrico, né? Não ficou simétrica a outra. Basta adicionar qualquer cota aqui que ele já vai travar o desenho, né? 56, por exemplo. 70. Um pouquinho maior. Então, essa é uma forma de usar, né? Outro jeito, talvez desse certo, né? Poderia até ser utilizar a cota ali de simetria, né? Deixar uma simétrica a outra. Outra questão também em relação às restrições, ao clicar num ponto, ele vai mostrar as restrições ativas, né? No caso aqui, restrição de coincidência. Se eu não quero essa restrição, posso clicar sobre ela e apertar a tecla Delete. A restrição de horizontal, que está esse ponto central restringido horizontalmente a esse. Se eu não quiser isso mais, estiver me atrapalhando, eu posso clicar neles e excluir, né? Percebam que aqui já ficou roxa a linha, né? E se eu clicar aqui novamente, ele novamente fixou todo o desenho, né? E seria isso que eu teria para falar para vocês hoje, né? Ao clicar num ponto, ele vai sempre mostrar as restrições que tem admitidas, né? E eu posso excluir qualquer uma. O que eu queria passar para vocês então hoje era isso. Só acrescentar um ponto aqui, né? O ponto, né? Que ele pode vir ajudar a criar algumas restrições, caso vocês precisem, né? Eu posso adicionar um ponto em qualquer lugar. E seria isso, né? As restrições são muito importantes para fazer um bom modelo 2D,
e a partir disso o modelo 3D, né? Isso é tudo, até a próxima.